Olá a todos, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, o seu professor de Física. E vamos iniciar com o primeiro ano do ensino médio. Atenção a todos os meus alunos aí do primeiro A. Vamos pegar a apostila, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre a primeira lei de Newton. Então, o que vem ser a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Então, um corpo, ele estando em repouso, ele tende a ficar em repouso. Então, a primeira lei da inércia diz que um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento. Então, como assim? Então, por exemplo, você acorda de manhã e vai para a escola. Então, a hora que você entra no carro e o carro ele está em repouso, ali parado, você senta no banco de trás e logo em seguida vem o seu pai e sai com o carro. Você está sentado em repouso junto com o carro. Então o seu corpo em repouso tende a ficar em repouso. Tanto que a hora que o seu pai sai com o carro, você dá uma afastada para trás, porque você está em repouso, você tende a ficar em repouso. Agora, um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento. Então, por exemplo, se eu estou lá, vou pegar o ônibus, estou lá no ônibus, ele está em movimento, certo? Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Então, a hora que o ônibus dá uma freada, eu vou junto com o ônibus, como se eu estivesse com a mesma velocidade do ônibus. Então, eu estou em movimento, eu vou tender a ficar em movimento. Então, isso é a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Agora, a segunda lei de Newton, ela não é tão teórica que nem a primeira. Então, a segunda lei de Newton, ela diz que a força resultante de um corpo, ele é igual ao produto da massa pela aceleração adquirida por aquele corpo. Então, um corpo em repouso, nós não temos força resultante, porque a velocidade é zero e a aceleração é zero. Agora, um corpo em movimento retilíneo uniforme, também a força resultante é zero, porque se a força resultante é massa vezes aceleração, se o movimento ele é uniforme, eu só tenho velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Se não tenho aceleração, também não tenho força resultante. Então, essas são as duas situações em que minha força resultante é zero. E para calcular a força resultante de um corpo, né, nós vamos usar a equaçãozinha. Vejamos. Então aqui, né? Então a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, força resultante é massa vezes aceleração, onde a força ela é dada em Newton, representada pela letra N maiúscula. A massa tem que estar em quilogramas, kg. E a aceleração tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Então, eu posso afirmar para vocês que a unidade Newton é a mesma coisa que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é a mesma coisa que Newton. Tudo bem? Agora vamos ver um exemplo aqui. Esse exercício aqui, ó. Tem um exercício aqui, ó. Este exercício. Um corpo de massa de 5 kg, inicialmente em repouso, sofre ação de uma força resultante durante 20 segundos e adquire uma velocidade de 30 metros por segundo. O módulo da força resultante é... Aí nós temos as alternativas aí, né? Então, vamos lá. A primeira coisa a fazer é coletar esses dados aqui, né? Então, ele falou que a massa vale 5 quilogramas. Aí ele está falando lá, inicialmente em repouso. Em repouso, a velocidade inicial é zero,
né? A velocidade inicial é 0. Então, meu V0 é 0. E ele falou que sofre uma força resultante durante 20 segundos. Então, 20 segundos é o meu tempo. Então, ΔT igual a 20 segundos. E adquire uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, minha velocidade final é 30 metros por segundo. Aí vocês vão falar, professor, não está faltando a aceleração? Porque para calcular a força resultante é massa vezes aceleração. Sim, é força, é massa vezes aceleração. Mas dá para descobrir a aceleração com esses dados. Por quê? Para calcular a aceleração, nós vimos lá no movimento uniformemente variado que a aceleração é a rapidez com que a velocidade está variando no decorrer do tempo. Então, é a velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo meu tempo. Então, só substituir os valores. A aceleração é a velocidade final, que é 30, menos 0, dividido por 20. Então, minha aceleração é 30 menos 0, 30, dividido por 20, 1,5. Então, é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Aí ficou fácil, né? Para achar a força resultante é massa vezes a aceleração. Então, a força resultante vai ser a massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 1,5 que nós encontramos. Então, a força resultante é igual a 7,5 newtons, que dá a letra B. Tudo bem? Espero que eu tenha sanado a dúvida de alguns na questão da primeira lei de Newton. E essa foi a nossa aula da segunda lei de Newton. Abraço a todos. Tchau, tchau.